Em autorização para circulação no Brasil de carros da Argentina com placas de papel é de 30 de dezembro do ano passado. Uma autorização que foi concedida depois que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil encaminhou à Secretaria Nacional de Trânsito o pedido feito pelo governo argentino. O governo argentino justifica a medida devido, abre aspas, às dificuldades do fornecimento regular de placas metálicas naquele país, fecha aspas. Suza Rodrigues está chegando ao vivo, abre a nossa edição de hoje com mais detalhes sobre esse assunto e outros assuntos que também envolvem toda a questão do trânsito nessa temporada de verão. Suza Rodrigues, muito boa noite para você. Abra a nossa edição, por favor. Uma boa noite para você, Márcia, e para quem nos acompanha. Vale destacar que para circularem esses veículos precisam seguir algumas regras, viu? Inclusive, os documentos provisórios devem ser emitidos nos sites oficiais do governo argentino. A placa de papel ela deve estar de forma visível dentro do veículo, sem rasuras, sem amassados e com os dados preenchidos corretamente e, claro, de forma visível também esses dados. Vale destacar que as autoridades de trânsito brasileiras é que vão fazer a fiscalização com foco na regularidade dessa identificação. Essas placas precisam, então, estar regularizadas pelos sites oficiais argentinos. O uso da placa de papel, como você disse, é uma alternativa do governo argentino por conta da falta da matéria-prima para produzir as placas de metal. Essa decisão passou a valer no dia 30 de dezembro do ano passado e está em vigor em todo o Brasil, viu, Márcia? E a gente continua falando sobre estrangeiros, porque hoje a nossa equipe preparou uma reportagem sobre o alto índice de inadimplência por parte dos turistas estrangeiros que não estão pagando as multas de trânsito aplicadas aqui no estado de Santa Catarina. Nós já falamos sobre esse assunto no ND Notícias e agora a gente buscou entender os desafios de fazer essa fiscalização, de fazer essa cobrança aos turistas estrangeiros e também quais são as alternativas para melhorar esse índice. Afinal, nos últimos 5 anos, mais de 90% das multas aplicadas não foram pagas, viu, Márcia? A gente acompanha os detalhes agora na reportagem. Cenas como essa estão se tornando recorrentes no litoral catarinense. O alto índice de infrações cometidas por estrangeiros fizeram com que o Detran de Santa Catarina elaborasse uma cartilha com orientações fundamentais para manter a ordem no trânsito. Está disponível no nosso site, está disponível na nossa atendente virtual, a Catarina. Basta entrar lá pelo WhatsApp e tem como baixar essa cartilha. E estamos distribuindo também pela rede hoteleira para que o estrangeiro possa conhecer as principais regras e aquelas que são as mais desobedecidas dentro das nossas estatísticas de multas. Só nas 2 primeiras semanas de 2025 foram registradas 850 infrações cometidas por estrangeiros no estado. Os argentinos lideram a lista com 690 autuações, seguidos por paraguaios, uruguaios e chilenos. Nos últimos 5 anos, mais de 90% das multas aplicadas a turistas estrangeiros em Santa Catarina não foram pagas. Só nos primeiros dias de 2025 foram registradas mais de 850 infrações. O condutor, o veículo estrangeiro, ele tem um regramento diferente do nacional. Pelas dificuldades até de notificar de alguma infração que ele tenha cometido, pela questão de não ter possibilidade dele entrar com recurso dentro da nossa estrutura de recursos de multa. Então, o estrangeiro aqui no país, quando ele está circulando aqui e for multado dentro do ano vigente, do ano corrente, ele até pode continuar circulando. Ele não pode, no ano corrente, deixar o país, atravessar a fronteira de volta para o seu país ou para os países vizinhos, sem ter quitado essa multa. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o acordo de cooperação técnica com o Detran, afirmando que, enquanto os novos equipamentos não são instalados, as operações de fiscalização serão realizadas em pontos estratégicos para o pagamento imediato das multas. Caso o pagamento não seja efetuado, o veículo será retido e liberado apenas após a quitação das pendências, incluindo custos da remoção e estadia. Além disso, a fiscalização deve ser feita estrategicamente na saída do país
evitando o impacto negativo sobre o turismo. Já a aplicação dessas multas na capital catarinense, onde há um maior número de ocorrências, está sendo feita pela Polícia Militar Rodoviária e pela Guarda Municipal, principalmente nas regiões de praias. A gente faz questão de que esses veículos sejam guinchados. E aí imagina a dor de cabeça para o condutor que chega da praia com a sua família num país estranho, né? Ele não está no país dele, e verifica que o carro dele foi guinchado. Ele vai ter que buscar um outro carro, ir até o pátio, pagar o guincho, pagar a estadia daquele dia para aí sim retirar o veículo, caso não tenha nenhuma irregularidade. A gente tem percebido também que alguns veículos desses andam com a placa apagada. Se a placa estiver apagada ou tiver passado aquele produto para refletir na hora do radar, ele vai ter que confeccionar uma nova placa e enquanto isso o veículo vai ficar retido. Florianópolis abraça todo mundo que chega. Agora Florianópolis tem lei, Florianópolis tem regra, Florianópolis tem uma guarda municipal atuante que está verificando todas essas situações que acontecem aqui na nossa cidade. Sobre a instalação dos totens, viu, Márcia? Vale destacar que a Polícia Rodoviária Federal já indicou os locais estratégicos para a instalação do equipamento. Um estudo está sendo feito e logo vai ser lançado, então, o processo licitatório para que uma empresa opere esses equipamentos. A gente segue falando sobre temporada de verão, porque, como a gente viu, há muitos estrangeiros à procura de aluguéis aqui na capital. É uma época que fomenta esse setor, mas também é um período de aumento de vítimas que caem no golpe do falso aluguel. A nossa equipe conversou com a Polícia Civil, que trouxe dicas para não cair nesse golpe e também dados a respeito dessa fraude. A gente acompanha agora na reportagem. As praias lotadas confirmam. Muitos turistas escolheram o litoral catarinense para curtir a temporada de verão. Mas com o fluxo intenso de visitantes, a busca por aluguéis de imóveis é uma oportunidade para os golpistas. É o conhecido golpe do falso aluguel. De acordo com a Delegacia de Combate a Estelionatos, esse golpe representa de 3 a 4% das fraudes registradas na capital catarinense. O falsário, ele faz anúncios de aluguéis de casas, apartamentos aí, principalmente durante a temporada, alta temporada, enfim. E aí o turista ele acaba fazendo um contato, normalmente via internet, com esses anunciantes, e esses anunciantes costumam exigir pagamentos antecipados, né? Aí o turista, com vistas a garantir a estadia naquele imóvel, induzido a erro, acaba fazendo um pagamento antecipado para esses falsários. Por isso, a orientação é se certificar se o anúncio é seguro. Se certificar de que estão tratando efetivamente com corretores imobiliárias sérias e já sedimentadas, e também, se forem fazer esse tipo de locação por meio de aplicativos, que se certifiquem da legitimidade daquele aplicativo via internet, né? O Conselho Regional de Corretores de Imóveis iniciou a Operação Verão. O objetivo é combater o exercício ilegal da profissão, principalmente com a fiscalização dos plaqueiros, que costumam ficar próximos às praias movimentadas. A ação é focada nos municípios de Florianópolis, Balneário Camboriú, Itapema e Bombinhas. O processo é um processo em conjunto com a Guarda Municipal de Florianópolis, com a Prefeitura em alguns casos e o fiscal do CRECI de Santa Catarina. Eles vão nas praias, atrás do plaqueteiro, que é aquela pessoa que fica balançando a placa. E ele vai verificar, a gente do CRECI verifica se essa pessoa realmente tem um CRECI, se ele é corretor de imóveis. Se ele não for corretor de imóveis, o CRECI não pode agir e aí entra a figura da Guarda Municipal e da Prefeitura para fazer o cadastro dessa pessoa e encaminhar ao Ministério Público num caso de reincidência. Nos últimos 3 anos, cerca de 5.000 pessoas foram autuadas pelo exercício ilegal da profissão em Santa Catarina. O artigo 3º da Lei 6530 de 78 estabelece que o corretor de imóveis é o profissional que exerce com a devida habilitação, intermediação, venda, compra, locação e permuta de imóveis. Assim, qualquer prática fora disso, de alguém que não tenha registro no CRECI, caracteriza o exercício legal da profissão, né? Para quem aluga com pessoas sem registros, as consequências podem prejudicar as férias. Quando ele pega o plaqueteiro que está na rua, ele vai visitar o imóvel, a maioria das vezes esse imóvel não é vistoriado. E na hora da entrega é cobrado situações que não eram de responsabilidades dele. Às vezes uma TV quebrada, às vezes uma situação que não está funcionando, e ele pode ser até coagido a pagar valores altos para poder ser liberado. Então você começa uma negociação com o corretor, você fala, você pode mandar sua credencial, ele compartilha via WhatsApp,
WhatsApp, você entra no site, bota o nome completo, bota o número da credencial e vê que essa pessoa está apta. Para fechar, Márcia, ainda falando sobre aluguel, uma pesquisa divulgada hoje mostra que Florianópolis possui o segundo aluguel mais caro entre as capitais brasileiras. Para se ter uma ideia, o preço da locação, o preço médio da locação de um imóvel aqui na capital, cresceu 10,39% em 2024. O preço médio de um metro quadrado do imóvel alugado aqui na capital é de R$ 57,97. Essa pesquisa ela foi feita em dezembro do ano passado e, como eu disse, divulgada hoje, viu, Márcia? Todo mundo quer morar na capital, mas a gente tem que ficar de olho para não cair nesses golpes aí, golpe do aluguel, né? Tem que ficar de olho na fiscalização do trânsito, faz muito bem a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda também. Tem que estar de olho nas infrações que os estrangeiros cometem aqui. Não é terra sem lei, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Muito bom, Suzana Rodrigues, muito obrigada pelas suas informações, uma boa noite para você.